Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com informação de qualidade para tornar o seu dia leve, tranquilo e seguro. Vamos aos destaques desta semana. Março Lilás, mês de conscientização sobre o câncer de colo do útero. Detalhes na entrevista da semana. O que fazer em casa para ajudar a preservar um bem tão precioso chamado água. Veja também as mentiras que as crianças contam, como lidar com isso. E ainda, a receita da semana é fricassê fit de frango. O Viva Mais acabou de começar. Eu começo o programa de hoje com a estatística do INCA, Instituto Nacional do Câncer, de que o câncer de colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres e é responsável por uma média de 310 mil mortes por ano. Para mais detalhes, eu converso agora via Skype com o oncologista cooperado da Unimed Sergipe, Dr. William Giovanni. Seja muito bem-vindo ao Viva Mais. E a gente já começa aí, Dr. Giovanni, com esses dados preocupantes, não é isso? Muito bom dia. Muito bom dia. Realmente são dados preocupantes, como você falou, são números que chamam muito a atenção de uma doença que, na verdade, a gente consegue prevenir a maioria dos casos. Então, estamos agora no mês de março, é um mês alusivo à conscientização e à prevenção do câncer de colo de útero, o terceiro tumor mais comum nas mulheres, e que facilmente a gente consegue, na grande maioria dos casos, prevenir essa doença. Então, falando aí em causas, o HPV ele está aí em 90% dos casos, a gente pode dizer? Perfeito. O disparado, o HPV, que é um vírus, né, é uma família de vírus, vamos chamar assim. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV. E o tipo 16 e o tipo 18 são aqueles que são mais implicados com o surgimento do câncer de colo uterino. Existem outras causas também, como o tabagismo, né? O cigarro, mais uma vez, culpado por esse tipo de câncer também, e o uso de hormônio, de terapias hormonais, anticoncepcionais, de forma que não tem um acompanhamento médico em relação ao tipo e dosagem, também pode aumentar discretamente o surgimento de câncer de colo de útero. Por isso a importância, né, fundamental de que a mulher vá ao ginecologista e faça seus exames de rotina, né, não só de prevenção, o exame de Papa Nicolau, aquele exame simples de lâmina, né, mas também as orientações em relação ao uso de anticoncepcional e tudo relacionado à saúde feminina, que a gente sabe que pode trazer benefícios não só em relação ao câncer de colo de útero, né, mas também em relação à saúde de forma geral. Já que é um tipo de câncer que a gente pode prevenir, né, tem essa diferença aí de outros tipos, então essa ida ao ginecologista para fazer o Papa Nicolau é de suma importância, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse exame, qual a mulher que precisa fazer, a partir de que idade, como é que é? É um exame muito simples, né? É um exame ginecológico simples e de baixo custo, né? E esse exame precisa ser feito a partir dos 25 anos de idade para aquela mulher que já teve uma iniciação sexual, e ele deve ser realizado pelo menos até os 64 anos. Claro que existem algumas exceções, né? Principalmente em pacientes que têm imunidade muito baixa, pacientes que têm HIV ou que já tiveram alguma outra doença ginecológica, oncológica, e esses casos precisam ser vistos à parte. Mas, de forma geral, como um recado geral, mulheres a partir dos 25 anos que tiveram iniciação sexual precisam ir ao ginecologista e iniciar os seus exames ginecológicos. O aumento da incidência do câncer de colo de útero é a partir dos 49 anos, 49 e 50 anos. É a faixa etária que a gente observa o maior número de casos de câncer de colo de útero. E a maioria desses casos começam com algumas infecções, com algumas feridinhas, vamos dizer, no colo do útero, né, que é a porção mais baixa, mais inferior do útero, próximo da vagina. E essas infecções, quando são detectadas e tratadas precocemente,
em mais de 99% das situações, a gente consegue evitar o surgimento do câncer de colo de útero. Isso a gente está falando talvez 10, 15 anos que demora desde o surgimento dessa feridinha até a transformação de um câncer. Então, se a mulher realmente for ginecologista e fizer o seu exame periódico, né, dificilmente ela vai ser acometida por esse tipo de tumor. Eu queria só complementar citando um exemplo, que em países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, o Reino Unido, essa é uma doença de certa forma rara. Né? Nos Estados Unidos ocupa o 21º lugar, enquanto, como você muito bem falou na abertura, no Brasil ocupa o 3º lugar e em Sergipe, infelizmente, ocupa o 2º lugar. Lamentável, né? Vamos falar aí um pouquinho. Existem outros sinais e sintomas de quando a gente tem, né, esse tipo de câncer? Os sintomas, geralmente, eles são mais tardios. Então, a gente não deve esperar nenhum tipo de sintoma para procurar o ginecologista, né? Os sintomas geralmente são sangramento, dificuldade de urinar, alteração da parte intestinal, mas isso a gente está falando dor na relação sexual, também pode acontecer, mas isso a gente está falando em situações do tumor mais avançado, né? E o que a gente justamente quer nesse mês de março, no Março Lilás, é evitar essa situação. No Brasil, em torno de 35% a 40% dos casos são diagnosticados ainda em situações avançadas, tá? Então, a gente precisa reverter essa estatística, né, e prevenir o surgimento dessa doença. Esse é um dos poucos tumores que a gente consegue prevenir, inclusive, o surgimento deles, né? Quando a gente fala, por exemplo, em câncer de mama, no exame de mamografia, por exemplo, a gente fala no diagnóstico precoce. A gente fala em diagnosticar um tumor ainda em seu estágio inicial. E no câncer de colo de útero, o que a gente está falando aqui é prevenir o surgimento da doença. Então é uma coisa ainda mais precoce. Por isso é fundamental, a partir dos 25 anos de idade, ou quando tiver uma iniciação sexual, ir ao ginecologista e começar a prevenção. Doutor William, e o uso do preservativo aí é uma peça-chave, né? É verdade. Agora, o preservativo, ele não garante 100% de prevenção ao HPV, tá? O HPV, ele é um vírus que é muito comum na sociedade. Vários estudos mostram que ele está presente em cerca de 80% da população. Então, a grande maioria das pessoas pode ter o HPV. A questão é que quando ele quando ele gera uma infecção, né, quase que a maioria das pessoas, em 2, 3 meses, o próprio organismo consegue debelar e resolver essa infecção. Mas existem alguns tipos, algumas cepas, vamos dizer, hoje um termo bastante utilizado, desses vírus que são mais agressivos e que eles, por algum motivo, por uma deficiência imunológica, algum motivo ainda não bem conhecido, esse vírus permanece e vai alterando a célula, provocando lesões, feridas, até que isso acabe virando um câncer de colo de útero. Então é extremamente importante essa prevenção, né? E na maior parte das vezes há um tempo muito grande até essa transformação suficiente para conseguir prevenir. Mas o que você colocou em relação ao preservativo é importante, sim, mas como o HPV pode estar na pele, então pode haver uma forma de transmissão também que o preservativo às vezes não consiga evitar. E falando aí no HPV, vamos falar um pouquinho da vacina, né, contra o HPV, que já existe, né, há um bom tempinho, né? Perfeito, isso mesmo. Já tem a vacina está disponível em toda a rede pública, né? Já existem campanhas, a gente observa essas campanhas. No início, as campanhas eram de vacinação das meninas, né? E isso já foi ampliado. Então, meninas e meninos já podem ser vacinados a partir dos 11 anos de idade. Importante que as mamães e os papais lembrem de levar seus filhos, né? Apesar de muita gente ainda ter um certo preconceito de falar, é uma criança, eu vou levar para vacinar contra o HPV. Sim, precisa levar. A gente tem comprovação de que a vacina consegue evitar em torno de 90% do câncer do colo de útero, e não só do colo de útero, mas outras doenças induzidas também pelo HPV, como o câncer de pênis e outros tumores
que são relacionados ao HPV. Então, a partir dos 11 anos de idade, meninas e meninos, né, já tem essa vacina a mais no seu calendário para ser incluída, e os pais e as mães têm que ficar bastante atentos, que isso aí vai ser um benefício que ele está fazendo para o seu filho no futuro, evitando aí uma doença grave. Doutor Giovanni, uma vez diagnosticado, né, o câncer de colo do útero, qual é o tratamento? Bom, depende muito do estágio da doença, né? Quando a gente diagnostica uma doença em seu estágio mais inicial, o tratamento muitas vezes é somente a cirurgia. Então é feita a cirurgia, depende do tamanho da lesão. Se for uma lesão pequena, pode ser feita uma cirurgia menor, mas em geral, como eu disse, é uma doença que aparece a partir dos 50 anos de idade, né? E às vezes a mulher já está com a sua prole constituída, não tem um pensamento em engravidar mais, então a gente prefere fazer a esterectomia, tá? Sendo uma doença maior, é uma cirurgia também um pouco mais ampliada, né? Com retirada de trompas, ovários e outros cuidados que se precisa tomar, que o cirurgião precisa tomar. Agora, quando a doença já é um pouco mais avançada, o tratamento é feito com radioterapia e quimioterapia, né? Tanto radioterapia externa, como uma radioterapia intravaginal também, que chama braquiterapia. Mas é um tratamento bastante complicado de ser feito, né? No sentido de ser um tratamento demorado, não é um tratamento feito em 1 ou 2 dias. Então, a conscientização que esse Março Lilás nos traz é justamente para que a gente consiga, né, evitar de precisar fazer esse tipo de tratamento. Mas, quando necessário, ele é feito e traz bons resultados, ótimos resultados, a gente consegue boas chances de cura, mas a gente tem uma forma muito mais fácil de tratar essa doença, que é prevenindo. Isso mesmo, doutor Giovanni, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Nada, é um prazer. Prazer poder ajudar, levar informações e a gente sempre falar de prevenção do câncer. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, como lidar com as mentirinhas que as crianças contam? E mais, que tal algumas soluções para o melhor aproveitamento da água aí na sua casa? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Tá esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e eu tenho uma pergunta para você. Sabia que hoje é o Dia Mundial da Infância? Isso mesmo, em homenagem, confira agora dicas super úteis de como lidar com aquelas mentirinhas que as crianças contam. Lembrando que isso faz parte do desenvolvimento infantil, então nada de pânico. A mentira infantil é um tema que costuma assustar bastante os adultos, sobretudo os pais.
Mas a gente precisa lembrar de 2 pontos essenciais. A mentira infantil, ela é diferente da fantasia. É normal que as crianças fantasiem, associem situações da realidade com situações análogas às de personagens infantis. Isso é comum e esperado, e sobretudo até os 4 anos de idade. Depois da criança maiorzinha, ela começa a ir aprendendo a diferença entre fantasia e realidade. Daí é importante que os adultos também tenham muito clara e passem para ela essa diferença, porque o exemplo influencia bastante. Inclusive, se a criança convive num ambiente em que adultos mentem muito, ela vai tender a também mentir. Outra diferenciação importante é a de que a mentira infantil, ela não representa uma falha de caráter, igual a mentira no adulto. O adulto pode mentir com uma intenção, com uma maldade, com uma predisposição, um planejamento, uma intenção programada e que pode representar uma falha de caráter, um desejo de fazer o mal ao outro. A criança, ela não vai ter todo esse planejamento, até porque ela não tem essa maturidade. E aí, uma coisa importante para lidar com a mentira é entender a função dessa mentira. Por que a criança mentiu? Para fugir de uma situação que é desconfortável naquele momento? Fazer o dever? Ter que ir para algum lugar que ela não quer? Pode ser para fugir de repressões bruscas. Então, se o modo como o adulto fala com essa criança, pune essa criança ou dá consequência para ela, é muito bruto, é muito violento, é muito discrepante, ela pode sim acabar mentindo mais para tentar fugir dessa consequência muito danosa. E pode ser também uma tentativa de agradar, de evitar conflitos, né? Muitas vezes em processos, por exemplo, de divórcio, as crianças mentem para tentar agradar ambas as partes, ou em algum conflito familiar, ou até com coleguinhas. E o que fazer? Primeiro ponto, ouvir. Ouvir essa criança, tentar entender esse contexto e também passar para ela a noção de que ela pode e deve confiar no adulto. Se ela confia, menor a probabilidade dela mentir. Outra coisa é aplicar consequências proporcionais. E precisa haver coerência e consistência nessas consequências. Então, a ideia de punir, ela tem que ser muito bem pensada. Você precisa fazer isso logo após a ocorrência do fato, porque a criança não tem a mesma capacidade que a gente tem de associar uma coisa a outra muito distante. Então, para a criança, se ela fez um comportamento inadequado, você tem que dar uma consequência e fazer a conversa logo após o fato. Se demorar muito, não faz sentido para ela. Ela não associa que ela está que está tendo aquela consequência negativa por conta daquele evento que aconteceu há um tempão. Então, e aplicar, né, consequências proporcionais, então que tenham a ver com a idade, que tenham a ver com aquele fato, né, deixar claro para a criança que ela está tendo aquela consequência, deixando de ter aquilo ou tendo que fazer outra tarefa por conta da mentira que ela usou. E tem que ter constância. Então, se a criança às vezes é punida por uma mentira, outras vezes ela não é, às vezes ela é punida muito severamente, às vezes ela é punida de um jeito muito brando, isso não ajuda. É preciso ter uma certa constância, é preciso que tenha uma regularidade para que isso ajude a criança a se responsabilizar e a criar um hábito de não mentir, porque ela entende que haverão consequências negativas. E outra coisa muito importante é impor limites. Gente, crianças que não têm limites, que têm tudo do jeito delas, na hora delas, ao modo delas, elas não conseguem lidar bem com frustrações. E aí elas podem muitas vezes mentir para não ter que se responsabilizar, para não ter que lidar com uma frustração. Então, é essencial que os adultos deixem claro para as crianças que existem limites. Há atividades que elas vão precisar fazer, como atividades de higiene, escola, dormir, comer. São atividades básicas que elas vão precisar fazer, independente do desejo ou não. E isso também facilita e ajuda que a criança tenha autoconfiança. É muito importante que os adultos passem para essa criança as qualidades dela, ressaltem as qualidades, ressaltem que ela é sim capaz de lidar com conflitos e lidar com problemas. Porque se ela se acha incapaz de lidar com situações difíceis, ela vai tentar usar a mentira para isso. Por fim, algumas coisas que ajudam também são usar o lúdico, por exemplo, historinhas como do Pinóquio,
para tentar, né, conversar com a criança sobre a mentira. Existem outras historinhas, né, na internet a gente encontra facilmente. Não estigmatizar essa criança, então não ficar dizendo, ela é mentirosa, ela sempre mente, isso não ajuda. E uma coisa que também pode ajudar é colocar essa criança para praticar atividades físicas ou atividades artísticas, como aprender um instrumento musical. Esses dois tipos de atividades costumam ajudar na questão da imposição da disciplina, na questão do ensinar sobre resiliência. Então são pontos importantes. Viu só? Com diálogo e amor, tudo se resolve. E agora vamos de sustentabilidade. Você sabia que amanhã é o Dia Mundial da Água? Pois é, confira dicas simples de como preservar esse bem tão precioso aí na sua casa. Olá, eu me chamo Ranieri Luceno, sou engenheiro ambiental, professor da Universidade Tiradentes e venho aqui refletir um pouquinho, nesse dia tão importante que é o dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, um momento de muita reflexão sobre a água, sobre a qualidade da água e sua disponibilidade. Não sei se vocês sabem, mas embora a gente tenha a impressão de que a água ela está acabando, mas na verdade a quantidade de água no planeta ela é praticamente a mesma há mais de 2 bilhões de anos. Na verdade o que a gente tem é a qualidade da água que ela vem se deteriorando. Tá? Então, e mais profundamente ainda, a preocupação é que o total de água doce disponível, ela chega a um quantitativo de 1% do total de águas que a gente tem no planeta. A gente tem majoritariamente a água salgada nos mares, apenas 1% é água doce disponível, sendo que apenas 0,01% é de águas de superfície. O que isso significa? São aquelas águas que são encontradas em superfícies, lagos e rios, que vai representar 80% da captação de água para a população urbana. Então a distribuição de água para a população brasileira chega na faixa de 80%, quase 85% captada desses mananciais de superfície. Então a gente tem que adotar medidas de controle, medidas de conscientização da população, de reuso da água, e é nesse sentido que eu trago para vocês algumas dicas importantes sobre essas atitudes que a gente pode, por exemplo, adotar em função do repensar sobre o uso da água. Então, se a gente, por exemplo, escovar os dentes com a torneira aberta, ela vai equivaler a desperdiçar 12 litros de água. Se a gente mantiver a torneira fechada, você consome menos de 2 litros. Veja um grande significativo a redução do consumo de água. Se a gente regular o tempo de torneira aberta ao lavar a louça durante 15 minutos apenas, você pode gerar até 20 litros de economia. Se a gente utilizar a água em baldes para poder lavar carro, aí a gente pode utilizar 40 litros de água, enquanto que você gastaria mais de 200 litros se usasse mangueira um pouco durante aproximadamente 30 minutos. Então são atitudes, reduzir o tempo de banho de 20 para 5 minutos, você pode economizar até 90 litros de água. Se você adotar medidas, por exemplo, e buscar vazamentos na sua residência, gotejamentos, isso pode representar 45 litros de água por dia sendo desperdiçada. Então são certas atitudes que a gente pode estar adotando e que pode economizar significativamente o teor, a quantidade de água e, claro, se a gente está reduzindo o uso de água, mais água disponível vai estar sendo ofertada para as populações que nesse momento não são atingidas. A gente tem no Brasil um índice de distribuição de água que não é adequado, inclusive se perde muita água na própria distribuição, em torno de 40%. Então, vejam a importância de a gente estar pensando em reutilizar e de a gente pressionar os governantes, de pressionar os comitês de bacias hidrográficas a adotarem medidas de controle, adotarem medidas de reuso, de conscientização que vão, claro, ajudar aí no bem precioso, que é a água. Essas são as dicas. Obrigado. Água é vida e pode acabar. Sempre foi crucial, imagine então em tempos de pandemia. Vamos cuidar para não faltar. A seguir,
A receita da semana é um fricassê fit de frango. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Consumir de forma consciente é responsabilidade de todos. Os recursos são finitos, portanto é preciso evitar excessos, além de priorizar produtos de fontes responsáveis. Então pense bem, o que você pode fazer para mudar seus hábitos de consumo? Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. E agora vamos à receita da semana. Embora o fricassê seja uma receita clássica francesa, foi na culinária portuguesa que o prato ganhou destaque e caiu no gosto popular. Entre tantas outras receitas que utilizam o frango como proteína principal, o fricassê é um dos que mais se destaca pela funcionalidade. Afinal de contas, esta carne possui baixo nível de gordura e é fonte de vitamina B3. E pela facilidade no preparo, apenas 15 minutinhos no forno. Você acompanha no vídeo uma versão fit com cream cheese e ricota light. Uma perfeita opção para quem quer uma comida gostosa, rápido e saudável no almoço ou no jantar. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.cop.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista sobre depressão feminina e muito mais. Você sabia que a depressão afeta mais as mulheres? Pois é. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.